Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasiliense e 100% dedicado a desvendar os caminhos aí do empreendedorismo artístico-cultural. Eu sou Carla Raposo, sou produtora cultural aqui na cidade e cofundadora do Bando de Borboletas Produções. Nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre carreira internacional, o simples que não é fácil. O famoso simples que não é fácil. Mas antes da gente entrar no nosso assunto e eu apresentar para vocês meu convidado, eu queria agradecer enormemente o Sidney Campos, o produtor audiovisual, por estar recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215, e as meninas do Bando de Borboletas também, que estão aqui ajudando a gente na parte técnica e na produção desse episódio. Tá bom? Então, solta a vinheta. Então vamos lá, eu estou aqui hoje com o cantor Valdo Viana. Ele é maranhense, chegou em Brasília em 99, já está há um tempinho aqui na cidade. E ele já chegou a se apresentar em bares aqui na cidade, em eventos corporativos, como Ao Cair da Tarde, um show no formato voz e violão no barco Bora Bora, às margens do Paranoá. Em 2010, 2011, ele se mudou para Paris, foi estudar História da Arte. E aí não saiu mais de lá, da Europa, e por lá ficou por ali mesmo. Foi indo e voltando. Então, na cidade se apresentou em cafés, lá na França, né? E no próprio continente europeu, ele se apresentou ainda em Bruxelas, Lisboa e Berlim. Na ocasião também foi onde ele compôs, né? Foi onde ele até se apresentou as 3 das músicas que viriam a compor um dos maiores álbuns dele, que é o Brasília. E com esse álbum, inclusive, ele excursionou pela América do Sul, em países como Argentina e Colômbia. Também fez uma turnê na Ásia, com apresentações em muitas casas de jazz por lá. Nesse mesmo ano, ele fez a primeira turnê na Escandinávia, com shows na Suécia, Dinamarca e Noruega. Em 2017, realizou shows em Paris, voltou para Paris, com a plateia só de estrangeiros. E aí lá foram 4 apresentações lotadas e sucesso de crítica. Na sequência, ele excursionou por Portugal, em apresentações em Lisboa, Braga, Guimarães e Almada. Em 2018, ele voltou com essa turnê para a Europa e excursionou pela França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Obrigado por ter vindo, aceitado o meu convite, Valdo. Bom ter você aqui com a gente para compartilhar um pouco aí, né, desse seu sucesso internacional e tal. Então, eu acho um barato, assim, né? Eu achei incrível a sua história e queria saber um pouco mais dela. Obrigado, Carla, pela oportunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu podcast, que vem divulgando os artistas de Brasília, não necessariamente que nasceram em Brasília, mas como aqui é uma cidade cosmopolita, uma cidade multicultural, tem brasileiros de diversas partes do país. Eu sou um deles. Sou um maranhense que cheguei aqui muito jovem, com 16 para 17 anos. Aqui eu desenvolvi a minha carreira musical, tive a oportunidade de estudar canto gregoriano, canto erudito, canto popular, e sempre fui apaixonado por diversos estilos de música. Cresci ouvindo músicas diferentes em casa, num ambiente muito musical. Cresci ouvindo os cantores da década de ouro, as grandes vozes, ouvindo reggae, ouvindo música regional, ouvindo música popular brasileira. E todo esse conglomerado de estilos, ele está presente no meu álbum Brasília. Uhum. Eu fui para Paris estudar História da Arte. Lá tive a oportunidade de ver como os artistas brasileiros são reconhecidos por lá, como a música brasileira, de fato, ainda tem muito valor lá. Uhum. E aí, em cima dessa possibilidade, eu tive a ideia de pensar em refletir e pensar em produzir um álbum que falasse sobre a minha história de vida, sobre o meu povo, sobre as minhas raízes, mas que fizesse uma conexão desse som produzido no Maranhão, desse som, dessa música folclórica, cultural,
interligada com a música urbana tocada nos grandes centros europeus. Legal. Inclusive, eu li até uma reportagem que a seu respeito, tal, falando do seu trabalho, que te denomina como um cantor cosmopolita. Você concorda com isso? Como é que é isso para você? Como é que você recebe isso? Eu concordo porque a minha música, eu acho que ela já atravessou o mundo e não a minha pessoa que chegou. Quem chegou primeiro foi a minha música. Então, a oportunidade de fazer um álbum produzido no Riacho Fundo, que era a cidade satélite onde eu morava, com um grande produtor. E esse álbum, feito em um estúdio no Distrito Federal, sair para 28 países ao redor do mundo, alguma conexão ele teve com o povo estrangeiro. Uhum. Não só pela brasilidade, mas pelas pequenas fagulhas sonoras que esse álbum se identificava com o povo. Então, o que acontece esse álbum ele fez essa interlocução com o público estrangeiro e teve essa assimilação do público. O público assimilou muito bem que era música brasileira, mas que não era só música brasileira, que não era só música regional, que não era só música folclórica. Era música brasileira, folclórica, regional, moderna, urbana, internacional, de rua. Então, essa influência de ritmos nordestinos, derivados da cultura moura, cultura árabe, como os tambores da cacuriá, como as matracas de bumbo meu boi, que são indígenas, como o tambor de crioula, que é de origem africana, presente no Maranhão, em decorrência da pluralidade da formação da identidade do meu povo maranhense. Tudo isso reflete no internacional, que é a minha música. Então, minha música é um pouco disso tudo. É um pouco árabe, é um pouco africana, é um pouco europeia, é enraizada brasileira, é enraizada indígena. E isso contribuiu para que o público pudesse assimilar esse som. E tem muito a ver também com o que é Brasília, né? Que é essa mistura toda, né? Esse caldeirão cultural, né? Aqui os povos se encontram, né? Assim, não só do Brasil, mas, enfim, do mundo inteiro. Então, tem muita identificação com o que Brasília também representa, né? Completamente. Eu acho que é uma das grandes vantagens da cidade é que ela não tem uma identidade em si, mas, por um outro lado, a cidade, ela abriga bem quem vem de fora, ela recepciona bem quem vem de fora. Aqui não importa se você é nordestino, se você é árabe, se você é africano, você é mais um no meio de todas essas diversas etnias que se encontram presentes na cidade. Eu cheguei aqui muito cedo, com meus 17 anos, e já vi isso, porque a cidade tinha mineiros, gaúchos, nordestinos, paulistas, cariocas, bastante. Então, você vê que é o Brasil, e em decorrência das embaixadas, dos organismos internacionais estarem todos aqui presentes também na cidade, você vê que a cidade tem mercado para sons distintos, para sons diferentes. Ela tem mercado para jazz, para música sofisticada, tem mercado para música popular, bem popular, e tem mercado para música diferente, como é o meu som, que mistura essa sonoridade. E tem músicos exímios de diversas partes do Brasil que moram aqui, que estão interessados em produzir esse tipo de som, porque é um som que faz parte da essência do povo brasileiro, né? Entendi. E, assim, você é um artista independente, né? Ou você tem algum tipo de, sei lá, de patrocínio, de alguma coisa? Você se considera um artista independente? Sou artista completamente independente. Eu monto os meus projetos, eu monto a minha estrutura de show, eu entro em contato com os programadores de festivais internacionais, eu entro em contato com as casas de jazz, as casas de shows de música do mundo, que eles chamam de road music. Eu negocio cachê, eu negocio passagem de avião, os hotéis. E você é tipo Equipe. Equipe. Então, eu faço tudo. A sua Equipe. Eu faço tudo de forma independente. E à medida que eu fui fazendo, eu fui ganhando mais estrada, ganhando mais confiança e aprendendo um modo próprio, um modo meu, de realizar essas turnês, a tal ponto que eu estava indo para a Europa 3 vezes por ano para poder excursionar. Estava indo em janeiro, que era no auge do inverno, bastante frio e rigoroso.
estava indo no mês de junho, mês de julho, já era verão, calor parecido com o Maranhão. E também voltava no mês de setembro, outubro. Às vezes fazia 2 vezes na Europa, 1 vez na América do Sul, 2 vezes na Europa, 1 vez na Ásia, até a pandemia chegar, mas antes da pandemia eu estava indo. E aí, nesse meio, conheci muitos artistas interessantes de outras partes do mundo. Fiz parcerias com vários, fiz parcerias com artistas da Argentina, artistas do Uruguai, artistas do Chile, artistas da França, da Suécia, da Noruega, da Austrália, que um DJ que regravou a música minha Pra Viver. Então, esse foi o caminho do meu som. O que você acha que... Assim, é uma coisa que eu fico pensando, assim, né? Porque um artista independente, assim, né? É porque aqui a gente tá falando para um público, assim, né? Que vê essa possibilidade, muitas dessas pessoas, né? De repente que são músicos e tal, vê essa possibilidade de tocar fora muito antes, inclusive, de se tornar conhecido, assim, né? Sei lá, badalado e tal. Aqui na cidade, vê isso como uma coisa, assim, praticamente impossível, né? Assim, então... isso que você faz é uma coisa assim muito, muito interessante. E eu queria saber de você, o que você acha assim que é essencial? Foi essencial para você, inclusive, assim, para você abrir esses caminhos, abrir essas portas e fazer esse seu método aí que você, né, enfim, que você já tem, enfim, já tem expertise de muitos anos. Mas o que você acha que foi essencial, assim, para você acha que qualquer pessoa consegue fazer, por exemplo? Eu acho que qualquer pessoa não, porque isso está completamente condicionado à mentalidade. O brasileiro ainda tem muita mentalidade do vira-lata, do eu não posso, do eles são melhores que a gente, os músicos são mais preparados. E quando a gente excursionou para a Ásia, a gente viu que não. O baterista que foi conosco, que é o produtor do meu álbum, Sidney Campos. Músicos, né? Demais. Músicos, assim, eles às vezes se agarram na ideia do, tipo, a gente é quebrado e ponto, e não vai rolar mais nada, e acaba... É parte do princípio da mentalidade. Se você tem uma mentalidade pequena, você vai conseguir coisas pequenas. Se você tem uma mentalidade... Acho que caminha muito, assim, pela aquela premissa, assim, de que é hobby, né? Qualquer coisa que envolve arte... é meio que hobby, não é uma profissão. Então, assim, quanto menos a pessoa vê aquilo como profissão, ela se distancia desse tipo de oportunidade, por exemplo. Você acha que isso funciona? Também, eu assim? acho questão também, mas eu não acho só nessa questão do hobby. Eu acho que vai muito mais além. Eu acho que vai além meramente da mentalidade. Aqui a gente tem diversos excelentes e exímios músicos de jazz que eles não se sentem merecedores de tocar no exterior. E também... pela preguiça, porque a classe artística ainda é muito preguiçosa, porque isso é um ralo, isso é um trabalho, isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício sem tamanho, você conseguir montar uma turnê com datas fixas, com 8 meses de antecedência, sabendo em qual casa que você vai tocar, qual cachê que você vai tocar, fazer posts patrocinados para aquela casa específica, para aquele público, para aquele gênero, para aquela plateia que frequenta aquele bairro, daquela cidade. Então é tudo muito segmentado e ninguém quer ter trabalho, as pessoas querem chegar lá e tocar. Então esse espaço do músico, essa mentalidade do músico artista, do cara que acorda à tarde, isso acabou na década de 80 talvez, com as gravadoras. O músico hoje é um empreendedor, ele é um comerciante, ele tem que vender a arte dele, ele tem que saber se posicionar como artista, como pessoa. Ele tem que saber escrever um projeto, ele tem que saber falar uma outra língua se ele quer fazer shows no exterior. Ele tem que saber se correlacionar com pessoas. E o que a gente mais vê são músicos meio que displicentes, que não tem paciência para aprender uma outra língua, que não tem paciência para poder fazer relações interpessoais, mas que simplesmente querem que brotem alguém que resolva a situação para eles. Ninguém vai brotar sem grana. Como é que um músico independente não pode pagar um artista e não quer fazer? Então ele fica por aqui. O meu caso foi completamente diferente. Eu não sabia fazer, eu fui estudar para aprender a fazer. Eu fui correr atrás com muita coragem, com muita garra. Foi um sacrifício conseguir isso tudo. Foi um sacrifício
enorme. E continua sendo um sacrifício. É muito difícil tocar fora. É difícil você ser aceito. Hoje eu sou aceito porque eles olham meu portfólio. Tem lá 28 países tocados em 6 anos de carreira. Aí eles olham 3 continentes, coisa que nem os europeus fizeram. Aí então eles olham, escutam a música, verificam a qualidade dos videoclipes gravados, porque é um conjunto de fatores. Não é só o meu álbum que é bom. Eu procurei tocar bem e cantar bem nas turnês. Eu procurei fazer videoclipes em estrutura de cinema, em estrutura de filmes, e procurei sempre me relacionar da melhor forma com os artistas e fazer esse porta a porta 3 vezes por ano, que é um porta a porta muito cansativo, que deixa qualquer um exausto. Mas eu colhi os frutos disso e continuo colhendo. Até eu lembro que 2 meses antes de iniciar a pandemia aqui, eu tinha 12 shows marcados em 12 cidades do interior da Inglaterra. Eu iria sair de Londres, rodar o interior da Inglaterra inteira até chegar em Edimburgo, na Escócia. Ia fechar a turnê. Eu fiz essa turnê, costurando essa turnê, com 1 ano e 4 meses de antecedência. Então, quando fui para realizar a turnê, foi no boom, no pico da pandemia. Então, eu tive que cancelar. Mas tudo isso dá muito trabalho. Então, respondendo a sua pergunta e voltando lá para o início da minha resposta, sim, tudo passa pela mentalidade. Tudo passa pela mentalidade, coragem e disposição. Todo artista tem que ter isso. O independente, então, ele tem que ter isso triplicado. Caso contrário, ele vai tocar em lugares pequenos e se tiver ótimo para ele, tudo bem, não vou julgar ninguém. Cada um com suas metas. A minha sempre foi essa. Eu sempre quis tocar em Brasília, tocar no Maranhão e tocar no mundo. Então, durante os 6, 7 anos do CD, que a meta era circular ao redor do mundo, eu consegui bater todas as minhas metas. Ainda fui além, porque além de tocar na América do Sul, que era mais próximo, fui tocar na Ásia, que eu não imaginava ir para lá, e toquei na Europa praticamente inteira. Inteira. Fiz o leste europeu quase todo, fiz a Europa Central inteira de ponta a ponta. Várias vezes. Tem muita romantização também, assim, né? Tipo, das profissões todas que envolvem arte, não só da música, né? Que é muito assim, a minha arte, a arte costuma ser, tipo assim, uma entidade. Então, a pessoa estuda aquilo e vê aquilo, né? Assim, tipo, se dedica para aquilo. Não que não tenha que ser, né? Obviamente que é o seu ofício e você precisa se especializar nele. Mas aí o artista se esquece que tem outras habilidades também para desenvolver, né? Enquanto empreendedor, né? Se ele quiser levar um rolê minimamente profissional. Né, assim, quiser realmente viver de arte, que é o que a gente está falando aqui, né? Para as pessoas, a gente está falando com as pessoas que querem verdadeiramente viver de arte. E bem, não é sobreviver da arte, é viver da arte. E aí é aquilo, é o preço que a pessoa está disposta a pagar, né? Então, assim, você, obviamente, pagou um preço muito mais alto do que quem está ali só estudando ali seu violãozinho ali o dia inteiro, acorda, não sei o que e tal, mas você procurou desenvolver habilidades que levaram além, te levaram além também, né? Literalmente. Sim, mas é justamente o que eu falo. O artista, passa tudo pela mentalidade. Se sua mentalidade é tocar no seu quarto e ser um velocista de solos ou um bom harmonista, tudo bem, tá ótimo, perfeito. Só não queira culpar a pessoa que está circulando fora de não ter tanta agilidade, de ser tão bom em harmonia. Ninguém é bom em tudo. O bom músico, normalmente, ele não tem essa base de gestão. E o mais difícil é equacionar isso tudo. Eu não sou o melhor harmonista, sabe? Minhas harmonias não são perfeitas. Mas o que eu me proponho, que é o meu instrumento, que é a voz, que é canto, isso eu faço absurdamente bem. Isso eu me garanto. A minha voz, que é o meu instrumento, eu faço muito bem. A minha composição, eu estou sempre tentando evoluir, tentando melhorar. O instrumento eu não pego, porque um outro instrumento eu não pego, porque não dá tempo de estudar para fazer isso. Mas o meu instrumento, que é a voz, eu canto diariamente. Então, não deixo meu instrumento para trás. E, paralelo a isso, eu fico fazendo zilhões de outras coisas. Pesquisando festivais internacionais. As datas, as coisas na Europa acontecem com muita antecedência. Para você tocar no ano, você tem que se inscrever no ano anterior. As seletivas são sempre com 12, 14 meses de antecedência. Na Ásia nem se fala. Isso é impensado até, né? Na Ásia são com 18 a 24 meses. O festival na Ásia vai ocorrer 2 anos depois do planejado da seletiva. Na América do Sul é um pouco mais parecido com aqui, 1 mês, 2, 3 meses. Então tem todo um cronograma de calendários internacionais que funciona em datas distintas. Eu não posso querer
tocar na Ásia fazendo um planejamento de 1 ano. Não existe para lá. São altamente organizados. A mesma coisa na Europa, não entende. Mas se eu parar para estudar, agora eu vou me tornar um bom violonista. Nessa altura do campeonato eu não vou fazer isso. Eu prefiro levar um bom instrumentista, cuidar melhor da parte da gestão, enquanto eu, como artista independente, não tenho condições financeiras específicas para bancar uma equipe, eu vou fazendo. A partir do momento que tiver uma equipe, eu vou me preocupar com outras coisas. Mas esse é o grande problema. Se concentre no que você é bom e delegue todo o resto. Exatamente, mas esse é o grande problema. Os artistas, eles só querem ser artistas e acabou essa onda de artista ser artista. Você vê, nem esses caras da música pop, eles postam o dia inteiro, eles falam da vida deles, eles têm uma interlocução com o público e têm interlocução com as mídias sociais, eles têm interlocução com projetos, eles fazem parte de campanhas publicitárias. Acabou esse negócio de músico ser músico só. Se ele quiser ser, ele vai ser, só que ele não vai tocar em grandes lugares não, pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu vejo fora. Sim, eu acho que, assim, pelo que você está falando, né, assim, ouvindo a sua fala, eu acho que isso também é um fator que distancia as pessoas desse tipo de carreira, né, internacional, que é a história da cultura. Você falou, bom, lá eles estão extremamente organizados e daí a gente tem, né, uma antecedência aí, às vezes de 1 ano ou mais, não sei o quê. Aqui as coisas são muito mais, assim, né, pela prática, a gente sabe que as coisas são muito mais assim, para a semana que vem, né? Assim, eu recebo pedido, por exemplo, olha, estou fechando um projeto, eu arrumo meu portfólio para sexta. Eu recebi hoje, inclusive. Né? Então, assim, as coisas são muito, assim, a toque de caixa e tal. Você acha que esse também é um impedimento, assim, pode ser um impedimento para quem tem esse sonho, sei lá, quem deseja, de alguma forma, ter uma carreira internacional para... sei lá, conseguir colocar o plano para frente? Eu não posso falar pela atitude dos outros, eu falo pela minha. Eu sou completamente organizado, doente com horário, com pontualidade, com prazo, com metas, com planejamento, com cronograma. Eu sou doente com isso. Para mim, funcionou dessa forma. Talvez, para pessoas desleixadas, displicentes, possa funcionar melhor do que para mim. Eu não trabalho assim. Eu prefiro fazer as coisas com planejamento, com organização. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu fui tocar em Singapura. O primeiro show era na casa de jazz bem conhecida de lá, a primeira maior casa de jazz de lá, a mais famosa. E quando eu fechei o contrato, o gestor da casa, o promotor de eventos da casa, ele escreveu assim: cheguem às 7 horas, estava escrito na risca, sublinhado assim, ó, pontualmente. Isso foi um recado assim: ô brasileiros, vocês chegam atrasados em tudo, cara. Vê se chega no horário menos uma vez. A gente chegou lá com 2h30 de antecedência, nem o promotor tinha chegado. Quando ele chegou, com 1h30 de antecedência, ele já viu a gente com o som passado. Ele tomou um susto, ele olhou assim: uai, mas como é que vocês chegaram aqui tão cedo? Aí eu falei: não, a gente é da geração de brasileiros que cumpre horário. Aí ele só ficou assim, de rabo de olho. Outra vez... Isso já dá até um outro know-how. Na Alemanha, a mesma coisa. Eu fui tocar na Inglaterra, no festival chamado Sofa Sounds, 10 anos da edição desse festival. Eles convocaram 3 artistas, cada um de um continente. Eu representava o continente das Américas, tinha um artista da Itália que representava o europeu, e o outro artista de Uganda que representava do continente africano. Quando eu cheguei para passar o som, eu estava na ordem como o primeiro a tocar e o primeiro a passar o som. E eu cheguei com meia hora de antecedência para passar o som. Quando eu cheguei lá, o técnico não estava, quando deu no horário. Aí eu cheguei para promotor do evento e perguntei: esse horário e essa pontualidade britânica é só para inglês ver mesmo ou é para gringo ficar sabendo? Aí ela ficou toda sem jeito: não, vou chamar ele, desculpa, é porque ele teve que pegar um lanche. Eu falei: mas e o horário? Aí o britânico chegou: pô, cara, desculpa, eu sou também assim com horário, não sei o que. Eu falei: não cara, que você não cumpriu o horário, mas assim... Aqui no Brasil, você é taxado de chato, insuportável por fazer isso. Mas o que eu vejo alguém tem que chegar e pôr essas coisas nas redes. Quando eu vou tocar em evento que é meu, eu falo, o show vai começar 8 horas, pontualmente. Pode ter ninguém, pode ter uma pessoa, eu começo 8 horas. Se o artista não passar a educar o povo a chegar no horário, se o artista não começar a educar o público, a plateia, não chegar no horário,
o próprio público chega atrasado e o artista chega mais atrasado ainda. Aí fica tudo errado. Então, pelo menos nos meus eventos, quando eu faço aqui, eu cumpro o meu horário. Entendi. E aí quem atrasa, talvez pode ter uma carreira muito mais sucedida do que a minha, mas eu prefiro agir assim. Entendi. Dentro da pontualidade, dentro da organização. Eu acho que fica melhor você trabalhar com organização, você não sai atropelando o tempo, fazer gestão do tempo, você não sai correndo risco de perder hotel, nem perder táxi, nem perder passagem de som e nem deixar ninguém estressado. Se alguém falhou, a culpa não é sua, é de quem não cumpriu com o que estava acordado. Eu achei interessante você falar dessa coisa, né? Tipo, de quem te recebe já vir com aquela bagagem, assim, do que é ser brasileiro, né? Tipo, essa história do horário é uma das coisas. Você teve alguma outra experiência, assim, de sei lá, meio constrangedora, ou que tem te tirado, assim, por ser brasileiro? Não, pelo contrário. Pelo estereótipo do brasileiro? Não, eles têm um respeito muito grande pela nossa música. Um apreço muito grande pela nossa música. Eu lembro, fazendo show na Inglaterra, que o promotor do evento falou: olha, cara, só de ser música do Brasil já é música boa, então já vim e trouxe uma galera. E foi o promotor que organizou os eventos para eu fazer no interior da Inglaterra antes da pandemia, que não foi possível por conta da pandemia. E na Alemanha, na França, quando a gente foi tocar na Ásia, eles conheciam a música brasileira, nos recepcionaram super bem. Foi tudo muito respeitoso. Na parte musical, eles não têm um A para falar, porque a nossa música é a mais rica do universo. Não tem para onde correr. A nossa música é a maior música do universo produzida. Não essa produzida hoje em dia, essa música pop, mas a música brasileira, produzida ao longo da década de 70 e 80, sim, é de fato a melhor música do universo. E eles têm esse parâmetro basilar dessa música produzida por esses caras do samba, da bossa nova, do jazz, da música popular brasileira, da música folclórica, dos grandes instrumentistas. Eles têm isso, então eles têm essa referência de valor. Então, quando você chega lá e fala que é música brasileira, eles já esperam ser uma coisa séria e boa. E aí, talvez, não sei como esses artistas agiam antes, se eles cumpriam horário ou não. Eu imagino que não, por eles sempre terem essa desconfiança com horários. Mas fora isso, todas as vezes eu fui bem recebido em todos os locais. Todos os locais. É tanto que eu fazia a turnê na Alemanha, a pessoa da Alemanha me indicava para mais 2, 3 cidades do interior da Alemanha. Fazia a turnê em Berlim, capital, a pessoa me indicava para mais 2, 3 cidades do interior de Berlim. Fazia a turnê em Paris, a pessoa me indicava para mais 2, 3 cidades do interior. E por aí vai. Então, por isso que a turnê foi aumentando exponencialmente ao longo dos anos, gradativamente, gradualmente. Fazia um show na capital, a pessoa gostava, indicava para mais 2, 3 cidades, ou para mais 2, 3 casas em outra capital, ou em outra capital de outro país, ou em outra cidade do mesmo país. E aí a coisa foi escalonando, a tal ponto de 3, 4 vezes por ano para o exterior. Entendi. Agora, com relação à inserção no mercado, assim, né? Para você se inserir no mercado e... assim, até você está falando com uma certa facilidade, assim, né? Que um trabalho foi levando ao outro e aí as coisas foram meio que se encadeando. Você acha que lá no exterior, até por esse respeito que a música brasileira tem, né? Lá no exterior, lá é muito mais fácil de se inserir nesse mercado da música, ainda hoje, né? Que com a internet ela veio meio que subverter muito a lógica, né? Da indústria, né? Da música, enfim. Você acha que lá é mais fácil essa inserção? E aqui o tal do santo de casa não faz milagre? Ou não? Você acha que é a mesma coisa? Depende da mesma vontade, do mesmo objetivo da pessoa? O que você acha? Eu acho que depende, são vários fatores. Eu acho que primeiro depende da energia que o artista disponibiliza e que ele põe para tocar aqui. Eu não pus, então eu não posso reclamar que eu não toco aqui. Eu não pus. Eu pus para tocar em Brasília e tocar em São Luís. Isso eu fiz. No restante do Brasil eu não pus energia nenhuma, porque não estava dentro do meu cronograma de metas. Para lá eu te diria que é menos difícil, porque tem esse prestígio da música brasileira, só que tem um detalhe que lá a gente é considerado música do mundo, road music. Então lá a gente vai disputar espaço e palco com todos os artistas do universo, com todos os artistas da África, da América do Sul, da Oceania, da América do Norte. Então, isso é muito difícil, você concorrer. Eu levei diversos nãos, diversas negativas no início da carreira, e ela foi tomando outro rumo quando eu fui pegando festivais menores,
paralelos que as pessoas foram conhecendo e fui ampliando isso para outras cidades menores. Toquei muito nas principais capitais. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Acho não, tenho certeza. Esse foi o grande diferencial. Eu comecei tocando em Paris, tocando em Bruxelas, tocando em Genebra, tocando em Berlim, tocando... deixa eu ver onde mais, meu Deus... tocando em Praga, na República Tcheca. Então toquei nas grandes capitais do leste europeu e nas grandes capitais, os grandes centros urbanos, multiculturais, cosmopolitas da Europa Central. Então isso me credenciou. Quando eu chegava e mostrava o meu portfólio, olha, eu toquei em Milão, toquei em Berlim, toquei em Paris, toquei em Bruxelas, toquei em Barcelona. Um certificado, assim. É um certificado, é uma chancela. Esse cara passou pelas principais capitais europeias, nas principais casas de jazz, nos principais festivais de música independente. Então, quando eu encaminhei meu portfólio para a Ásia, eles olharam assim, não tinham o que negar. E não tem mais o que negar pela estrada. E depois eles olham o currículo, olham o portfólio e depois vão conferir se isso é verdade ou não. Como? Através dos vídeos que estão na internet. Eu lembro muito bem, quando eu fiz um show aqui, eu lancei meu álbum em junho de 2014. Em dezembro de 2014, praticamente 5 meses e meio depois, eu criei um festival chamado Mundo Arte, que era um festival que integrava música, pintura e fotografia com artistas da América do Sul e de Brasília. Eu trouxe um artista de Buenos Aires, da Argentina, chamado Lautaro Feldman. Ele veio fazer um show comigo numa galeria de arte dentro da exposição de um artista plástico de Brasília. E nesse aspecto ele falou pra mim, ele falou, cara, que bom que a internet nos proporcionou isso, porque do México até o Ushuaia já estava todo conectado, as pessoas viajavam e se conheciam. Só que o Brasil, com essa coisa de ser brasileiro e não sul-americano, ou brasileiro e não ser latino-americano, por conta só da língua, que isso é uma coisa absurda, não tinha essa conexão, e eu fiz questão de fazer essa conexão. Então, quando eu cheguei para conversar com os argentinos, com os uruguaios, com os chilenos, com os colombianos, todos eles já se conheciam. Todos eles já se conheciam, todos eles já tocavam em festivais cruzados. O cara que ia para a Colômbia tocava na Argentina, o cara que tocava na Argentina tocava no Chile e vice-versa. Então eu tive uma espécie de uma rede cooperacional, uma rede cooperativa. Então eles faziam isso. Então eu tratei de fazer isso também com eles e pretendo reiterar esses laços agora nesse segundo semestre. Agora que as coisas estão voltando. Agora que as coisas estão voltando. Então, se pergunta se é mais fácil. Não é mais fácil, porque não é fácil em lugar nenhum. É menos difícil. Obviamente que como eu pus mais energia lá, eu dispus mais tempo e foco para lá, aconteceu para lá. Se eu tivesse me empenhado 100% para tocar nas capitais aqui do Sudeste, Rio, São Paulo, obviamente eu teria conseguido, mas nunca fiz questão e até hoje nem faço, para ser bem sincero. Não faço uma mínima questão, sendo bem honesto. O foco sempre foi... eu quero tocar no Nordeste, eu quero ser um artista conhecido no Nordeste, e como nordestino isso me deixa muito orgulhoso. Nem que eu seja conhecido para 30 pessoas no Nordeste, mas eu quero ser um artista conhecido no Nordeste e ser conhecido no restante do mundo. Pelo menos ter um público cativo de 100, 200 pessoas. Esse é o grande desafio do artista independente hoje, briga por atenção e formação de plateia. Então o maior desafio meu hoje como artista é eu ter 200 pessoas em Milão, 200 em Paris, 200 em Bruxelas, 200 em Bogotá, 200 em Assunção, no Paraguai, 200 em Santiago do Chile, para eu chegar e rodar ao longo do ano inteiro, fazendo turnês para 200 superfãs que vão bancar minha carreira de uma forma esplêndida, e eu vou poder viajar, conhecer outros países, ofertar o meu som para outras culturas, e também poder conhecer outros artistas, fazer parceria com outros artistas e rodar o mundo sem essa preocupação de que só quem faz isso é o Caetano Veloso ou o Gilberto Gil, porque venderam isso pra gente. E depois que eu fui e voltei, você fala, não, quem quiser ir, vai. Se organiza, corre atrás, trabalha, batalha, que dá certo. Talvez, obviamente, que não na mesma estrutura que eles, que já têm 50 e 60 anos de carreira, sei lá, que tocam em festivais para 30, 40 mil pessoas. Mas você pode entrar num mini circuito de tocar para 100 pessoas, que é justamente o circuito que eu faço. Tocar para 100, 150, 200, até 300 pessoas. E para mim, obviamente que tá bom, mas pode melhorar. Eu quero tocar para 3 mil, para 5 mil. Mas dentro da minha realidade de carreira,
de artista do que eu já fiz, isso é muito bom. Eu quero chegar a um momento grande de desafio agora, é ter 200 pessoas que vão para me ver. 200 pessoas que vão para me assistir, que vão para lá pro teatro, que pagam o ingresso para ver o show do Valdo Viana apresentando o segundo, o terceiro ou o quarto álbum. Bacana. Muito inspiradora a sua história. A gente já tá chegando no fim, já estamos indo pro fim da nossa conversa. E aí, pra gente fechar aí com chave de ouro, queria que você deixasse aí, sei lá, uma mensagem para quem tá ouvindo a gente, que tem essa mesma vontade, né, que queira fazer isso mesmo, né, uma carreira internacional e tudo. O que você diria para essa pessoa que está começando agora e que está a fim de fazer isso e tal? Bom, coragem, planejamento e organização é tudo. Planejamento. Estabeleçam metas. Você é artista novo, que está iniciando agora. Estabeleça metas. Onde que você quer chegar? Eu quero fazer um show por ano em um país da América do Sul. Metas pequenas, palpáveis, atingíveis. Escolha uma meta. Depois dessa meta você faz a segunda meta. Depois você faz a terceira. E por aí, por conseguinte, a coisa vai fluir. Eu bato sempre nessa tecla que é preciso ter coragem, muita raça. Organização para mim está acima de tudo. Organização e planejamento, sabe? Organização e planejamento. E ter os focos muito bem definidos, porque são vários focos. Às vezes você vai fazendo um tipo de som e aí não dá certo em tal lugar, aí corre para outro, não. Foca no seu som, foca na sua meta e ajusta as suas metas, porque nem sempre é possível alcançar de primeira. Você vai ajustando até chegar num ponto ideal, você cria a sua meta. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Agradecer. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo podcast, é um sucesso. Obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história aqui. Acho muito relevante o que você está fazendo, porque os artistas precisam ter esse espaço. A internet é um território do mundo. Esse conteúdo aqui ele pode chegar para gente, brasileiros que estão na Arábia Saudita, que estão no interior do Maranhão, que estão em Nova York, porque essa é a vantagem da internet, ela se conecta com o mundo. Então, parabéns pelo conteúdo produzido, pelo cenário, que é super bonito, super lindo, e pela entrevista inteligente que regeu toda essa conversa de hoje. Legal. Eu que te agradeço, inclusive, né, de você vir aqui e dividir essa história, e que eu tenho certeza, assim, que vai inspirar muita gente, né, vai tirar muita gente do lugar aí, sabendo que é possível. Tipo, você não precisa ser, como você falou, né, o Caetano Veloso, para correr atrás aí do que é possível. Mas aí, antes da gente terminar, eu queria te perguntar, e aí, como é que tá 2023? Tem muita coisa por aí? Os projetos? Dá pra dar um spoilerzinho aí? 2023, do que vem? Quando eu lancei meu álbum em 2014, 2023, lançamento de um novo álbum. Estou produzindo um novo álbum com o primeiro produtor do meu álbum, o Sidney Campos. É um produtor gênio aqui de Brasília. Trabalhou meu primeiro álbum, excursionou comigo pra Ásia. Que coincidência, é meu produtor também. Pois é, que coincidência. E eu vou produzir o meu segundo álbum com ele, e ao longo do segundo semestre a intenção é fazer uma turnê pela América do Sul, e para o próximo ano, no próximo verão de 2024, fazer uma turnê na Europa. Como eu falei, as coisas lá acontecem com um ano de antecedência, então eu tenho que planejar, estar com o CD pronto até junho, julho, para tentar planejar uma turnê para junho e julho do ano seguinte, e circular pela Ásia e pela Europa no ano que vem, no próximo verão. Então o mundo que nos espere. Exatamente. Muito obrigada, viu, Valdo? E onde é que o pessoal te chama? Onde é que o pessoal te acha? Nas redes sociais? Nas redes sociais eu tô como Valdo Artista, com final sem A, tá? Artista em inglês, artist. No YouTube é a mesma coisa, no Instagram é a mesma coisa, e no Facebook é a mesma coisa. E é isso. Muito obrigado. Falou. Tudo de bom.
Então, gente, a gente vai ficando por aqui desse episódio que falou aí sobre carreira artística, né, internacional. A gente falou aqui muita coisa, né, sobre mentalidade para empreender na carreira artística internacional. A gente falou sobre vontade, planejamento, né, para se colocar no mercado internacional e tudo. E colocar foco no seu trabalho também, se desenvolver em outras habilidades, né, e saber que é possível você aí que está aí, mesmo que não tenha nenhuma perspectiva assim, né, de ir para fora, dá para você sentar aí, a bunda na cadeira, como diz o outro, e fazer o seu corre para ter uma carreira internacional. Então a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente lá no Bando de Borboleta Produções, no Instagram, Sidney Campos também, o nosso produtor audiovisual aqui. E eu espero que esse episódio tenha sido valioso para você, como foi muito bom para mim ter ouvido essa história e tudo. E a gente se vê no próximo. Acho que é isso, tá bom? Então tá, tchau.